Oi, pessoal. Continuando aqui o nosso contrato de comissão, agora a gente vai começar a falar de uma cláusula que existe nesse tipo de contrato, tá? Que é a cláusula del credere. Isso significa confiança, cláusula de confiança. Por quê? Porque é a obrigação do comissário de responder solidariamente com o terceiro comprador perante o comitente. Um exemplo disso é se o comissário, por exemplo, vende o café do comitente e dá prazo para o terceiro pagar. Porém, esse terceiro não paga. Então, o comissário vai pagar ao comitente e vai executar quem? O terceiro, tá? Aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior, tá? Inserindo essa cláusula, se por acaso tiver a cláusula del credere, ele fará o comissário jus a uma remuneração maior face ao risco assumido. Isso aí vai estar lá no artigo 698. A regra geral é o comissário contratar em seu nome por conta e risco do comitente. Vai estar lá no 693, 697. Se o terceiro paga à vista, por exemplo, e é o comitente que não entrega o bem, o terceiro só pode executar quem? O comissário. Isso vai estar lá no 694, tá? Então, essa cláusula del credere, quando ela tem nesse tipo de contrato entre comitente e comissário, a única coisa que ela faz é por conta desses riscos que o comissário ele assume nesse tipo de negociação, é que a remuneração vai ser um pouco maior. A única coisa que ela acrescenta é isso, tá? O objeto desse tipo de contrato. Esse tipo de contrato tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, né? Em seu próprio nome, à conta do comitente, que é o representado. Então, vamos começar a ver agora as obrigações do comissário. O comissário, como a gente já falou, ele fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes, tá? Então, deu um problema numa venda, ou o comitente não entregou, ou o terceiro não pagou, quem pode entrar com a ação é sempre o comissário, tá? O comissário é obrigado a agir em conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta delas, não pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes, tá? Então, normalmente, esse tipo de contrato, ele já vem estabelecido como é que tem que ser a venda, o pagamento, a entrega. Caso tenha faltado alguma coisa nesse contrato, você vai poder, e não dá tempo de falar com o comitente, você pode usar o que é de costume nesses casos, tá? Nos casos semelhantes, mas tem que ter certeza que isso é caso semelhante. Porque provavelmente, se isso virar uma ação judicial, vai ser isso que o juiz vai fazer. Ele vai fazer uma pesquisa para ver o que é corriqueiro naquele assunto. E vai estar decidindo daquela forma. Vai ter justificado os atos do comissário se deles houver resultado vantagem para o comitente. E ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos, tá? Então, se, por exemplo, ele agiu de alguma forma diferenciada das instruções ou na falta delas, mas mesmo assim o comitente ainda saiu com vantagem, não há de ter problema aí, tá? E se por acaso nesse negócio for estabelecido que não pode haver demora, né, na realização do negócio, mas o comissário agiu de acordo com os usos, isso daí também não vai poder gerar perdas e danos, tá? Porque às vezes não depende dele, às vezes é uma questão de safra, né, de tempo, de colheita, alguma coisa desse tipo. Então, ele não pode ser prejudicado nesse caso. No desempenho das suas atividades, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar prejuízo ao comitente,
mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. Por quê, gente? Porque se ele causar prejuízo, da onde que vai sair esse prejuízo? Dele, porque ele é o responsável. Então, tanto se ele prejudicar o comitente ou se ele prejudicar o terceiro, o problema no lucro vai ser dele, tá? Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente. Então, se não aconteceu nada sobre a expectativa de força maior, sempre quem vai responder esse prejuízo é o comissário. O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa que ele tiver, tá bom? Então, o comissário ele não responde pela insolvência das pessoas com quem ele tratar, exceto em caso de culpa, que vai ter ali nos artigos para vocês darem uma olhada. Vamos lá, questão da responsabilidade solidária. Se o contrato de comissão constar a cláusula del credere, que é aquela que eu já falei para vocês, que é a questão da confiança, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com quem houver tratado em nome do comitente. Caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido. A gente já falou disso quando falou ali da cláusula del credere, né? Que para compensar o ônus, né? Então ele acaba recebendo uma comissão maior. Os prazos de pagamento. Presume-se o comissário autorizado a conceder dilação do prazo para pagamento na conformidade dos usos do lugar onde se realizar o negócio, se não houver instruções diversas do comitente. Então, se no contrato não tiver constando nada, no contrato do comissário com o comitente, ele pode, né, de acordo com a mercadoria, com o local, né, realizar ali dilação do prazo para pagamento. Remuneração. Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes do lugar, tá? Então, por exemplo, se ele vai vender soja aqui no Brasil, a comissão dele vai ser, por exemplo, de 1% do valor da venda. Se ele for vender soja na França, o valor dele, da comissão dele, vai ser de 2%. Então, vai decorrer do local onde ele está realizando essa venda, tá? E, para a gente terminar, no caso de morte do comissário ou quando, por motivo de força maior, não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados. Então, ele, por exemplo, chegou a conversar com o cliente que gostaria de comprar aquela safra de soja, mas veio a falecer antes. A família tem direito de receber uma comissão até aquele trabalho dele ali que foi realizado. Por exemplo, foi feita a venda, mas não foi feito a entrega e não foi feito o pagamento ainda. Então, ele tem direito de receber parcialmente até onde foi feito a negociação, ok? Então, quarta-feira à noite, a gente se encontra para estar vendo esse conteúdo na nossa live, ok? Até quarta!